trabalho, né? Esse trabalho era feito, né? Para quem está chegando agora, pouco tempo aí, quem tá sabe, né? Mas esse nosso trabalho era feito de manhã e para noite. A gente não sabia como que ia ser, né? O público ia acompanhar o trabalho. Realmente o público mudou bastante, mas ele cresceu muito, né? E agora em 2022 já está fazendo 10 anos, porque lá em 2020 de horário foi para noite, tá? Então, tirando essa parte da pandemia, né? O trabalho consistia a pessoa passar por entrevista ou atendimento fraterno, falar quais os problemas que estava tendo, e aí ser encaminhado para um tipo de passe que o tratamento era aqui dentro dessa sala, quem está lembra, né? Então, por causa disso, a gente só está fazendo o passe da entrada ali, então vocês chegam, tomam um passe, e o passe coletivo no final. Mas quando passar essa fase de pandemia, talvez a gente consiga voltar ao que era antigamente, passes para problemas emocionais, físicos e espirituais, tá? Então, só para orientar vocês ao que é, ao que está sendo, e esse lance de pandemia agora, o que a gente não pode fazer e o que a gente pode fazer, tá? Então, eu vou falar um pouco para vocês de quê? De trabalho espiritual, né? O espírita, por entender que ele continua vivo após o desencarne, né? Que o pessoal, né, comumente fala a morte, né? Então, o espírita entende que continua vivo. Se nós continuamos vivos, nós não vamos ficar parados no mundo espiritual vendo o tempo passar. Então, nós realizamos trabalhos de diversas maneiras aí. Então, a literatura espírita nos traz várias atividades que são feitas no mundo espiritual, toda uma série de estruturações, cidades espirituais, né? Com a série André Luiz popularizou muito essa questão. Então, a gente vai falar um pouco do trabalho no mundo espiritual, como funciona, como o espírita e as religiões encaram isso, tá? Primeiro slide aí, visão espírita a respeito da imortalidade do espírito. Então, ó, o que a gente entende, o que o espírita entende, né? Espiritual e não se desfaz, ao contrário do seu corpo físico. Então, o espírita entende que nosso corpo físico chega uma hora que vai ter uma série de problemas e você vai desencarnar. Ao desencarnar, você perde esse contato com o teu corpo físico, ele vai apodrecer, vai se desfazer, e você, que é a essência imortal, vai continuar suas atividades, só que dessa vez no mundo espiritual. Então, você vai continuar atuando no mundo espiritual. Ao contrário de muitas pessoas que entendem que quando o corpo físico morreu, morreu junto, a inteligência, toda a essência ali morreu, como se você tirasse um computador da tomada e aquele aparelho ali para de funcionar, né? No caso do espírita, ele entende que tudo continua e você continua com a sua força de trabalho e a sua força de vontade atuando aí no mundo espiritual, tá? Então, essa é uma das diferenças principais de como o espírita encara essa continuidade. Entendimento de que a vida no corpo físico é passageira e que a vida verdadeira é espiritual, tá? Então, outra ideia que a gente tem é que o nosso mundo verdadeiro, a nossa essência, esse mundo que realmente conta é o mundo espiritual, né? E a gente está aqui de passagem. Então, eu reencarnei em tal data, vou viver até tal data, quando desencarnar eu continuo minha história, só que lá no mundo espiritual e não no mundo material, tá? Enquanto que outras religiões vão entender que morreu ali, acabou, e a tua história está terminada, tá? Então, o espírito entende que Deus te deu a vida eterna e você vai continuar atuando aí, né, em diversas situações. Sua próxima reencarnação normalmente é programada para você questões principais para você evoluir e se tornar um espírito melhor, mais amoroso, tá? E atingir um nível maior. Então, tua próxima reencarnação muitas vezes vai ser baseada no que você precisa resolver, né, das tuas questões aí com as pessoas da sua família, amigos, etc. Tá? Então, entendam sempre isso, né? A vida verdadeira é a vida espiritual e não a vida física. Continuando, aí eu peguei aqui parte do Livro dos Espíritos para a gente se basear em algo que a gente tem aqui mais palpável, tá? Do capítulo do mundo espírita ou do mundo dos espíritos. Pergunta 84, tá? Então, para quem não lembra como funcionou, como foi feita a codificação, né? Kardec e a sua equipe fizeram perguntas, usaram médiums que e respondiam coisas a respeito do que era perguntado, né? A equipe de Kardec ia filtrando as várias respostas e o que tinha lógica e o que tinha sentido ele ia deixando, ia mantendo, e assim ele escreveu a codificação, tá? Então, a codificação não é baseada em um só médium falando, em um só médium recebendo uma mensagem, e sim vários médiums, e todas as informações foram filtradas e fez-se a codificação do jeito que ela está hoje, tá? Então, como se fosse um filtro para garantir que o que está escrito ali tem mais sentido, é mais real e é mais certo, beleza?
Então a pergunta 84 foi: os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Então a pergunta foi feita para o encarnado, para o médium, que vai responder, né, baseado no que o espírito ali está respondendo. Sim, o mundo ou das inteligências incorpóreas, tá? Então ele está dizendo que sim, o mundo dos espíritos existe por conta própria, tá? Ele está aí e ele funciona independente do que você queira ou não, tá? Então ele é um mundo à parte daquele que nós vemos com os nossos sentidos de encarnado, né? Visão, audição, olfato. Então entende-se que esses nossos sentidos aqui não conseguem ver tudo, a gente não consegue ver o mundo espiritual funcionando aí a todo momento, tá? Mas ele existe mesmo assim. Então tá? Então, ó, vocês podem tomar decisões e relacionar-se entre si, e assim atuar de diversas maneiras no mundo espiritual. Tá? Então, uma das características principais do espiritismo é que as coisas estão acontecendo a todo momento, né? Não existe parada, não existe feriado no mundo espiritual, não existe nada que deixa ele sem trabalhar. Então, as equipes estão trabalhando a todo momento, inclusive aqui, ainda que a gente não veja, né? Espíritos estão sendo resgatados, espíritos sendo tratados, aqui da crosta e leva para uma cidade espiritual, leva para um posto de socorro, tá? Então não existe parada. Então uma das características do espiritismo é isso, é esse movimento, esse trabalho incessante, tentando melhorar coisas em benefício de quem está aí, vamos dizer assim, atrasado e precisa, tá? Então não existe no espiritismo esse grande dia do julgamento, nem nada disso. Todo dia há trabalho e há realizações feitas por equipes espirituais, tá? Outra pergunta, 85. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Então ele quer saber, né, quem que manda, né, quem começou primeiro, quem tem importância. Então vamos à resposta dele aqui. O mundo espírita, que pré-existe e sobrevive a tudo. Ou seja, ele já existia, o mundo espírita, né, o mundo espiritual, a dimensão espiritual existia antes do mundo material. E quando o mundo material acabar, caso venha acabar, ainda assim o mundo espírita vai continuar existindo, tá? Então ele existe antes e vai continuar existindo, ainda que não exista mundo material. Então dá uma clara ideia da importância das coisas. O mundo espiritual é realmente mais importante que o material, tá? Se o mundo espírita vai continuar existindo, é correto os espíritos trabalhar, continuar realizando ações a todo momento, tá? Então, se ele já existia trabalho no mundo espiritual, então ações sendo realizadas, tá? Ele não precisou esperar o físico existir para daí começar a existir, tá? Então, só para aí. Ainda no Livro dos Espíritos, pergunta 86. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência espírita? Então a pergunta foi essa. De certo, eles são independentes. Contudo, é incessante a correlação entre ambos, tá? Então, se são independentes, podem existir, né, independente um do outro. Então, contudo, é incessante a correlação entre ambos. Então, ele diz que existe o quê? Basicamente, ele diz que existe mediunidade. Essa relação entre espíritos e material, que somos nós aqui encarnados, existe uma comunicação, tá? Ainda que nem todos nós tenhamos essa habilidade assim tão clara, mas muitos têm, e a gente vê nos centros espíritas a sala funcionando, recebendo mensagens, né? Pessoa do filho que morreu para a mãe, entre coisas, né? Recados de espíritos que estão procurando ajuda. Então, nas salas mediúnicas aí nós vemos a mediunidade sendo realizada e mensagens sendo transmitidas do mundo espiritual para o mundo material. Ou seja, mesmo que todas as espécies do planeta sejam extintas, espíritos podem continuar a povoar o mundo espiritual que cerca o planeta. Na segunda parte, deixar claro o fenômeno da mediunidade, tá? Então, ainda que e as espécies deixem de existir, sim, pode existir um mundo espiritual cercando aquele planeta, tá? E a segunda parte, como eu falei, fala da mediunidade, né? Então, algum tipo de ação do mundo espiritual para o material. Então, saindo um pouco do Livro dos Espíritos, falando um pouco aqui das questões culturais, né? Como nós encaramos as coisas. Então, olha aqui. Como que não espírita, muitas vezes, o mundo espiritual, né? Não existência de uma vida espiritual dinâmica e as consequências disso. Então, você tem, eu disse,
A gente entendendo que trabalha o tempo todo em diversos locais, tanto centros espíritas, como igrejas católicas, evangélicas. Então o mundo espiritual, as equipes espirituais trabalham independente de qualquer coisa, tá? Então a gente tem que tirar da nossa mente essa ideia que o espiritual só trabalharia para centros espíritas, etc e tal. Então não é isso. Onde é necessário ajuda, onde alguém precisa de ajuda, precisa uma equipe até ele, tá? Se a vontade é sincera, independente de religião, independente de país ou qualquer coisa, equipes espirituais estarão lá ajudando e recuperando pessoas, ok? Né? A pessoa tem que mostrar uma vontade de ser ajudada, mas ainda assim é importante entender que todas essas coisas espirituais servem, tá? Vai servir lá na China, vai servir na Índia, no Brasil, Estados Unidos, em qualquer lugar do planeta, e essas equipes espirituais vão estar ajudando, tá? Então a consequência da crença de vamos dizer assim, um dia do juízo final, alguma coisa assim, né, que vai chegar algum dia e está todo mundo parado aí e tal, isso não ocorre, né? É tudo muito dinâmico e é todos os dias que acontecem essas relações, tá? Preparo para realizar atividades no mundo espiritual. Então, fica claro, como consequência, né, se eu sou ensinado que a vida não continua, quando eu morrer e me encontrar, obviamente eu vou me sentir muito enganado, né? E eu vou muitas vezes não querer trabalhar, eu vou negar esse fato de que eu estou vivo, né? Então nós vemos nos livros espíritas, aí na literatura espírita, muitas vezes essa questão, né? A pessoa encarna e é chamada, mas ela não quer ir, por quê? Porque ela foi ensinada que aquilo não deveria estar ocorrendo, né? Ela foi ensinada a vida inteira aqui tudo, e no entanto ela está ali viva e está sendo convidada a trabalhar. Então muitas vezes ela fica realmente ofendida por ter sido enganada e não quer participar de uma equipe espiritual tão cedo, tá? Então fica esse processo de negação, muitas vezes por 10 anos, 50, 300 anos que seja, cada um aí nessa onde o calo aperta e onde que vai esse tipo de pensamento, aceitar que a vida é boa, tá? Então nós temos que entender que isso é realmente muito difícil para alguém que foi ensinado de uma maneira, desencarnou, morreu, mas continua vivo, né? Ele gosta de morrido e ficar tudo até não acontecer nada, né? Mas no entanto ele está vivo e as consequências do que ele fez vão acabar aparecendo na consciência dele. Então isso também é uma questão muito interessante, né? O espírita sabe disso, ele é toda a consequência do que ele fez, está tudo acumulado nele, e se a consciência dele está pesada, depois do desencarne vai ficar mais pesada ainda, tá? Não tem físico para, vamos dizer assim, enganar a gente, né? Então no mundo espiritual é tudo mais impactante. Então o espírita ou qualquer um que esteja aí com a consciência pesada, no mundo espiritual vai estar também, vai continuar também, tá? As dores e as alegrias vão continuar. Então é um impacto muito grande para quem achou que ia tudo terminar, tá? Então, tentando definir o umbral aqui, como que nós encaramos isso, tá? Como as outras religiões entendem umbral, muito umbral que a gente conhece, para outras religiões equivale ao inferno ou coisas do gênero, tá? Um castigo eterno, você está sendo castigado, você tem escapado pela lei dos homens, né? Mas Deus vai lá e vai te castigar, etc. Então é como se Deus gostasse até desse castigo e dessas coisas que são feitas para o ser humano que ele mesmo criou, tá? Então o espírita não entende assim. O espírita entende o umbral como uma região de passagem, de depuração, até que você esteja preparado para seguir em frente e tentar coisas melhores, né? Coisas com mais amor e tal, e um trabalho mais assim, certo, né? Então, outras entendem o umbral muitas vezes como um castigo divino, enquanto que o espírita não entende assim, né? Então, olha lá, Deus não castiga os indivíduos, o espírita entende que Deus é realmente amoroso, e sempre há a segunda chance, que é a chance da reencarnação, e vamos ter várias reencarnações até que nós nos depuremos e nós não precisaremos mais reencarnar, tá? Então não existe um castigo eterno de Deus, né? E Deus está sempre nessa reeducação das reencarnações, e é assim que nós nos melhoramos ao longo do tempo, tá? Já que somos eternos, quantas reencarnações forem necessárias até que nós nos tornemos algo melhor. Não há região espiritual de sofrimento que dure, tá? Então é outra ideia espírita que nos é passada através dos livros aí. Então muitas vezes uma região cumpriu o seu papel, né? E esses espíritos mais elevados acabam desfazendo aquela região, cada um vai para um lugar que tem que ir, é resgatado dessa daquela maneira, e aquela região do umbral, que era mais pesada, vai ficando mais leve até que se depure. Então
existe essa ideia de que não existe sofrimento eterno para o espírita, tá? Ele entende que a tua depuração, você está se melhorando, então você merece ir para frente, tá? Não merece sofrer para sempre, porque é inútil, né? Na verdade é inútil, que você tem que fazer coisas boas e não ficar sofrendo, não sair do lugar, beleza? Então olha lá, tirei aqui uma definição do livro Nosso Lar, capítulo 12, tá? O que ele fala aqui é umbral. O umbral funciona como região destinada a esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial, onde se queima o material de ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena, tá? Concentra-se aí tudo que não tem finalidade para a vida superior. Exemplo: vingança, ódio, inveja, rancor, raiva, orgulho, soberba, vaidade, ciúmes, etc. O espírito impregnado com esses sentimentos se encontra intoxicado, tá? Então, esses espíritos superiores aparentemente já não têm mais isso, já se depuraram e já estão em uma outra fase mental, fase emocional, tá? Então aqui a gente prestações do material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo terrena. Então entende-se que essa reencarnação foi dada a você para que você se melhore. Então, é claro, dependendo do seu esforço, às vezes você não sai nem do... Às vezes você consegue se melhorar bastante, tá? Então você tem exemplos desde uma pessoa que mata a outra e não sente nenhum remorso, até uma pessoa extremamente amorosa como um Chico Xavier ou qualquer outra pessoa que nós conheçamos. Então, você desperdiçou essa chance reencarnatória, né? Então você vai, depois de um tempo, ir para o mundo espiritual e vai planejar uma próxima reencarnação para tentar fazer, tá? Próxima tela aqui. Todas as pessoas se atraem de semelhanças. Isso acontece na Terra e no mundo espiritual. Desta forma, todas as pessoas com sede de vingança e ódio acabam se atraindo para localizações comuns do outro lado da vida. E juntas, as forças mentais dessas pessoas acabam construindo todo o ambiente. Fica a perceber que o local repleto de pessoas emocionalmente desequilibradas, que estão no pensamento, não é um local bonito e agradável. Então percebam, pelo que ele diz aí, você vai ter um lugar no umbral que é focado nesse tipo de pensamento. Então pessoas com esse tipo de pensamento vão para lá meio que automaticamente. Em outra região do umbral vai ter outro tipo de pensamento, de sentimentos que reúnem pessoas que pensam daquela maneira. Então você vai tendo várias regiões do umbral que, né, juntam pessoas com pensamentos iguais, tá? Então outra coisa interessante, entender que no mundo espiritual ele é muito mais plástico, né? O que você pensa acontece, o que você pensa é formado. Então ele está dizendo ali na primeira parte, né? Atraindo para localizações comuns, e juntas as forças mentais dessas pessoas acabam construindo todo o ambiente. Então essa construção de ambiente no umbral é a mesma que ocorre nas nossas casas também, né? No encarnado, né? Se você é uma pessoa odiosa, a tua casa vai estar cercado de energias de ódio. Quando as equipes espirituais chegam, eles percebem essa ou aquela energia. Então é sempre bom que nós tenhamos esse pensamento, né, amoroso, digamos assim. Então é construído com muito mais facilidade esses ambientes através do pensamento de quem está ali na região, tá? Desta forma, o umbral nada mais é do que o reflexo dos pensamentos de inúmeras pessoas semelhantes naqueles sentimentos negativos. Estes sentimentos intoxicam a alma e dificultam de que essas pessoas recebam ajuda de parentes, amigos e espíritos superiores. Na Terra, só é possível ajudar as pessoas que querem receber ajuda. E para ser ajudado, você precisa primeiro reconhecer o erro. Lá do outro lado, é mesmo. Se você sofre por ter dentro de si o sentimento de vingança, só pode ser curado se conseguir perceber que precisa de ajuda. Somente nessa situação é que você consegue ser ajudado e sair do umbral, tá? Então é interessante. Você pode, né, quem está de fora do espiritismo e ouve essas afirmações espíritas, poderia falar assim: bom, então as equipes espirituais chegariam no umbral, começariam a, né, e está tudo certo. Tira o pessoal de sofrimento, leva para uma cidade espiritual, leva para um tratamento, está tudo certo. Só que tem esse detalhe aí, né? A pessoa tem que querer ser ajudada. Então, às vezes não a força. Porque no momento seguinte, no dia seguinte, ela vai estar querendo sair daquele hospital, daquela cidade, daquele tratamento, né? Então precisa de mudança mental
do doente, ele quer ser ajudado, a partir daí, né, um sentimento verdadeiro de querer ajuda, ele é resgatado. E a partir daí começa o tratamento dele, que é o que a gente vai ver aqui nos vídeos sobre André Luiz. Tá? Então não adianta você socorrer, porque no momento seguinte, no dia seguinte, ele vai estar dando trabalho. Ele não vai estar gerando energias ruins, emocionalmente ele vai estar desequilibrado e vai atrapalhar toda aquela ala do hospital ou coisas parecidas. Tá? Então não adianta recolher a força, por assim dizer. Então eu vou passar aqui um vídeo do Dr. Sérgio Felipe falando sobre umbral. Tá? Sai um pouquinho aqui da apresentação. Vou aumentar o som aqui rapidinho. Primeira questão que é importante concebermos. Se você quiser apagar as duas luzes aí da frente, aí a gente fica melhor, o vídeo fica mais bonito. Só deixa eu tirar aqui. Acho que o som tá bom, vamos ver. Então, tá bom, né? É importante nós concebermos é a questão de por exemplo, da porta. O que é o umbral da porta? É um território de passagem, não é? Olha, por exemplo, a Beth passará pelos umbrais da porta. Passou. Então, o umbral é passagem, não é? É um território de passagem. E vamos dizer assim, está localizado no território de expressão do pensamento das pessoas. Então, o pensamento, os pensamentos e as nossas atitudes que não adentram a espiritualidade de luz, eles ficam no umbral, ou seja, ficam naquele de transição. Então toda ideia, todo pensamento, toda emoção, todo conceito, toda atitude que é possível chegar até o território de luz traz. E uma massa vibratória onde habitam os espíritos de energia, das atitudes, das emoções, dos pensamentos, das situações, das ações, ou a atitude já falei, das situações, dos conceitos, enfim, de tudo aquilo que não é possível se levar para o plano de luz, fica no umbral. E interessadas nesse domínio é que vão ficar aqui. As pessoas no mundo espiritual interessadas nesse domínio de atitudes, emoções, pensamentos, situações, conceitos, as pessoas que partiram para o outro lado estão interessadas nesse domínio, elas ficam no umbral. E o umbral, ele é uma habitação do território vibratório de atitudes, emoções, pensamentos, situações e conceitos que não são possíveis levarmos para o plano de luz. Se nós formos mapear do nosso domínio esse território de intenções também, intenções que não é possível levarmos para o plano de luz, ficam no território vibratório que vai até no máximo as nuvens e de umbral, tá? Então, se você for imaginar que onde vive, ainda que essa pessoa viva só,
é um território de conflitos de convivência. Ou a pessoa só conflitos de consciência. Onde nós trazemos à tona todos estes domínios de sombras. E as sombras, portanto, vamos dizer assim, a estrutura do umbral, ele intercepta o domínio da nossa casa, do nosso lar. Porque nós lidamos com essas questões nos nossos conflitos. Então, esse tipo de situação expõe a convivência doméstica a condições difíceis. Aí a gente já continua. Então, a gente poderia falar várias coisas a respeito do vídeo, mas é importante entender que esse umbral e tudo que é consequência do umbral não é castigo de Deus. Na verdade, você pensa, gera determinada energia e você vai estar naquela faixa vibratória. Então, que ele consegue entrar numa faixa maior. Você nem consegue identificar que ali na frente tem uma cidade espiritual de nível alto, porque você está num nível menor. Tá? Então a tua interação com o mundo espiritual é automática. Então do jeito que vão se juntar àquela determinada faixa. Então ainda que eu não perceba as energias que eu gero através do meu pensamento, dos meus sentimentos, eu já estou classificado naquela faixa. Tá? Então não dá tempo de eu inventar nada de diferente. Em 5 minutos antes de inventar que eu sou muito melhor, na verdade. Então desencarnou, vai indo pelaquela faixa vibratória. Tá? Então não é castigo, é uma coisa natural, como se fosse uma regra da natureza. Tá? Então aqui, ó, momentos trechos do filme André Luiz percebendo que está em uma nova realidade. Tá? Baseado no livro, o filme mostra os acontecimentos após o desencarne de André Luiz e suas descobertas e crescimento espiritual. Então vou passar outro vídeo aqui para ilustrar a situação e a gente fala depois. Se quiser, a gente já... Que passa por Bom, então aqui nessa o desencarne de André Luiz, tá? Então, como ele não foi ensinado que a vida continuava, toda essa situação é uma grande surpresa para ele, né? Se entende que morreu, né? Como que ele está vivo, né? E como que é esse ambiente que cerca ele, como que funciona
como que são as coisas, né? Ele consegue encostar nele mesmo, no perispírito dele, então é difícil desencarna e nunca foi falada sobre a continuidade da vida, entender o que está se passando, onde que é esse lugar, né? Desmaiei no hospital e acordei num lugar na Terra que eu não conheço, como que funciona, tá? Então é muito difícil para a pessoa se situar nessa nova realidade, tá? Então olha aqui, ó, resgate e recuperação após o desencarne. Após entender que desencarnou em um período de depuração de energias pesadas, vem o resgate. Então, esse resgate pode mais ou menos, como eu falei, né? Às vezes é assustador falar isso, mas pode demorar 5 anos, 10 anos, 300 anos, 1000 anos. Então, se você eternamente você vai viver. Onde você vai viver, eu não sei, é decisão sua, né? Mas no caso aí do André Luiz, chega um momento que fica a consciência dele, o sofrimento é tanto que ele faz uma verdadeira e aí consegue essa mudança e finalmente a equipe espiritual. Todo que ele falou ali, o recomeço, né? Então, ele sabe que não é a primeira reencarnação, né? Depois que ele entende que não é a primeira reencarnação dele, então é sempre está se recuperando de uma reencarnação que deixou a desejar, por assim dizer, tá? Normalmente o desencarnado é levado a postos de socorro bem próximo ao umbral ou colônias espirituais próximas à Terra. Então, como nós somos pessoas medianas assim, né? Nós não temos essas energias desenvolvidas, aí nós não somos tão amorosos como, por exemplo, um Chico Xavier, né? Naquele livro do Bacelli, ele descreve que o Chico foi resgatado até por próprio Jesus na hora do desencarne dele, então é uma coisa assim impensável para nós. Então você vê a gradação de coisas que a gente fez na vida, né? Desse sentimento amoroso que a gente tem e para onde que a gente vai. Então normalmente o desencarnado é levado próximo à Terra e a partir daí vai se recuperando. Então vou passar aqui outro trecho mostrando como funcionou o momento do Luiz, tá? E a chegada dele ao nosso lar. Sem destino, sentir. Desespero. Quando alguém me escute, me salve desse filho, minha estabilidade, me ajudem. Súplica que vem. André. Deus. Pelo amor de Deus. Vamos levá-lo. Precisamos alcançar a cidade sem demora. Vamos?
consideração. Segurança. Não, ele vai ser um bom menino. Bebê, isso lá. Guarde suas forças, André. Som. Então você viu aí, né, o momento em que ele realmente se arrepende, né, o momento que ele faz uma oração e aí ele é resgatado, né, ele consegue interagir. Antes ele já tinha visto, né, uma equipe resgatar outros espíritos, mas não conseguiu interagir com eles, não teve. E aí quando a equipe espiritual chega para resgatá-los, percebe que os espíritos ali em volta se inveja, né, porque ali sendo resgatados, mas não são. Então existe esse xingamento, existe essa agressividade, e a equipe espiritual já está preparada para isso, né? Eles são treinados, né? Nada acontece por acaso. Existe toda uma série de procedimentos e treinamento. Então eles sabem, né? O chefe da ação ofereceu a mão, oferecendo ajuda para aqueles espíritos, mas eles, né, não atenderam e não foram. Que você esteja em sofrimento, naquela situação ali existe o medo da mudança, né? Eles estão tão acostumados com a situação ali, aquela convivência com espíritos parecidos com eles, que a mudança seja muito assustador, tá? Então eles negam essa ajuda, e aí a equipe espiritual vai embora, e aí o André Luiz vai começar e vai recomeçar a sua vida aí no mundo espiritual, tá? Próximo slide aqui. Eu coloquei partes do Memórias de um Suicida. É um livro um pouco complicado, que a gente sempre pessoa que tem uma leitura um pouco que não seja, tá? Então é um livro mais pesado, bem grosso e tal. Então, mesmo aqui, só para servir de exemplo em termos de resgate, tá? Então olha lá, o Camilo Castelo Branco, aquele escritor, ele se suicidou, e aí esse livro foi escrito, né? Ele ditou para a médium, e aqui está algumas partes do gente. Silenciosos e discretos iniciaram reconhecimento daqueles que seriam socorridos. Então, naquele momento, a equipe espiritual vem para socorrer os espíritos já naquele dia. Tá? A mesma que se diria, como das vezes anteriores, já tem essa experiência dessa equipe espiritual chegando, mas eles em si não são resgatados ainda. Só que no dia de hoje, tá? Fez a chamada dos que deveriam ser recolhidos, quais ou nomes se apresentavam por não se apresentarem a tempo, impostas a necessidade de procurá-los. A voz indicava o local exato onde estariam os míseros, dizendo simplesmente: abrigo número tal, ou então inconsciente, não se encontra no abrigo, vagando em tal rua, entenderá pelo nome, reconhecível por esta ou aquela particularidade. Tá? Então são espíritos que estão tão confusos com a situação que nem conseguem mais lembrar do próprio. Continuando aqui, ressoou na atmosfera dramática daquele inferno onde tanto padeci, ele falando, né, da situação dele, o meu nome, chamado para a libertação. Em seguida, ouvi 4 companheiros que comigo se achavam presentes na praça. Então ele já tinha eles conheciam o nome e eles o meu. Abrigo número 36 da rua 8, atenção. Abrigo 36, ingressar no comboio de socorro, atenção. Camilo Cândido Botelho, eles modificaram aí o nome para não serem processados, tá? Então, mas é o Camilo Castelo Branco. Belarmino de Queiroz Silveira, João da Azevedo, Mário Sobral, ingressem no comboio. Então, esse momento é o momento do resgate desses então, os resgatados vão começar a recuperar. Foi entre lágrimas que galguei os pequenos degraus da plataforma que um enfermeiro atencioso e paciente, enquanto os policiais fechavam o cerco em torno de mim e dos meus 4 companheiros. Então vocês percebam que mesmo em que existem membros que fazem a segurança da equipe espiritual, tá? Para que tudo corra bem, evitando que os desgraçados que ainda ficavam subissem ou nos atrasassem no seu turno. Não contivemos a... Porém, em ouvindo o ensurdecedor coro de blasfêmias, a grita desesperada e selvagem dos desgraçados que ficavam, por não suficientemente desmaterializados, ainda para atingirem camadas invisíveis menos compactas.
Então você perceba que é meio que a mesma coisa no filme do André Luiz. A equipe espiritual chega para resgatar e todo mundo que não vai ser resgatado no dia gostaria de ser resgatado. E aí xinga e aí é agressivo. Tá? Então aconteceu a mesma coisa na situação deles. Pouco e pouco a cerração das cinzas se ia dissipando aos nossos olhos torturados. Durante tantos anos, pela mais cruciante das cegueiras, a da consciência culpada. Então, quer dizer, eles ficaram nessa região do umbral anos e anos, tá? Então não foi pouco, não. A pressão, o negro da sombra ficava para trás como pesadelo maldito do sonho penoso. Agora as estradas eram amplas e retas e se perderam de vista. A atmosfera fazia-se branca como a neve. Ventos fertilizantes sopravam, alegrando o ar. Deus misericordioso, havíamos deixado o vale sinistro. Tá? Então é a recuperação deles. Ao longo do livro muita coisa vai acontecer. É difícil, tem recaídas emocionais. Um dos membros quer voltar lá para Portugal para ver como a família ficou, né? Que esse livro é bem focado em suicídio. Então ele se suicidou e a família teve que se virar do jeito que pôde. Então a mulher, o filho e a filha penosa, aí ele desce para a terra e vê a situação da família, aí ele se descontrola porque a consciência pesa, né? Então todo o tratamento que tinha sido bem feito volta lá para trás. Então ele é colocado em uma ala diferente. Então tem todo um processo aí para quem quiser ler. É um livro bem interessante, tá? Então olha lá, mudando um pouco aqui o foco: recuperação do perispírito após o resgate. É necessário que o perispírito esteja recuperado e equilibrado para que os desencarnados desenvolvam novas atividades. Então, na parte mais técnica aí, você é resgatado do mundo do umbral, você está com o teu perispírito provavelmente todo alterado e você vai ter que fazer um tratamento, né, de passe, algum outro tratamento para se colocar em ordem para ir começar a trabalhar, tá? Então é isso que a gente vai ver aqui no outro trecho do filme, tá? Se quiser apagar a luz aí. É o penúltimo, tá? Que lhe parece? Assim. Por enquanto. Aqui. Quem sabe? Por que aconteceu aquilo comigo? Perguntas vão ser respondidas no tempo. Você não vai me antes? Com licença. Morto? Se o corpo morrer, apenas isso. Não se... A sopa está de primeira. Então que ele teve que passar por um tratamento primeiro, né? Aqui
tinha lá no primeiro vídeo continua, né? E agora vai ser tratado e todo o perispírito dele vai se recuperar dentro das possibilidades ali dele para que ele comece a trabalhar. Então, ele lá atrás aceitou ser ajudado, chorou, né? E que mudar de vida ali com sinceridade, e a partir daí, que é o que foi falado lá, não adianta você resgatar a força. Resgatando a força, no dia seguinte já vai estar dando problema, na outra semana vai estar dando problema, e assim se atrapalha todo o trabalho feito. Então, deve haver essa aceitação para que esses espíritos voltem a trabalhar de uma forma efetiva. Então, aqui, ó, pedindo trabalho. Após estar mais equilibrado, André vai se encontrar com o ministro para pedir trabalho. Tá? O ministro ali é o chefe da situação que ele queria ali. Tá? Então, ele vai fazer uma entrevista para realizar alguma atividade. Então, é ótimo que ele tenha essa vontade de trabalhar e se ofereça para fazer alguma coisa, né? Já que é uma cidade grande, alguma coisa deve ter para fazer. Então, seria triste se ele ficasse parado ali eternamente. Então, percebam que essa vontade dele fazer alguma coisa está se ajudando, tá? Então, vou passar o último vídeo aqui. Vocês devem lembrar do filme, né? Mas vou passar aqui. No particular? Nosso irmão. Depois prestarei o auxílio necessário. Desculpe. André Luiz. O atendimento vários. Muito obrigado. Ajudamos a senhora. Preciso. Pobrezinhos, eles estão sofrendo muito. Apesar dos laços de família não verem uma separação da morte, trata-se de um pedido justo. A senhora apresenta oferecer o pedido. Sim. Oferece fábricas de alimentos, a serviços de vida. Conhecimento psicológico. Os atos, irmã, por orgulho, são pragas da humanidade. Toda forma de servir é uma opção. Quando eu posso atuar como médico, mas talvez o não seja o mesmo médico. É saber que a vontade andam de quando o servidor está pronto, o serviço aparece.
Então, vocês... primeiro ele passou vergonha, né? Chegou ali, achou que ia ser primeiro de todas as... Então, quantos, né, ali para resolver, né? Para resolver seus problemas. Então, aí ele espera. E a diferença dele para a senhora ali é que ele e ela nunca se acostumou na vida terrena a trabalhar, então é difícil para ela tirar isso da cartola, né, digamos assim, né? Ela não quer trabalhar, muito cansativo para ela, então ela vai sendo deixada de lado, não é castigo, nem o castigo dela é não progredir. Então ela fica nessa parada, né, por 6 doloridos anos, como ela falou, e André Luiz não vai ser como médico, mas primeiro vai realizar outras atividades até conseguir atividades diferentes ali, tá? Então, olha, a diferença de mentalidade entre a senhora em questão e o André Luiz é esse, né? Ele quer trabalhar, se propõe a trabalhar e realizar alguma coisa e ela está parada no tempo. Então, vocês todos já leram a série André Luiz, mas é bom falar aqui, né? Então, olha lá, definição de bônus. Tal como se dá na Terra, a propriedade aqui. Nossas aquisições são feitas à base de trabalho, de horas de trabalho. O bônus hora, no fundo, é o nosso dinheiro. Quaisquer utilidades são adquiridas com esses cupons, obtidos por nós mesmos, à custa de dedicação. As construções, em geral, são patrimônio comum, são da governadoria. Cada família espiritual pode conquistar um lar, nunca mais hora, o que se pode conseguir com algum tempo de serviço. Tá? Então seriam o quê? 30 mil horas de trabalho. Tá? Então, você vai passar um tempo ali e vai conquistar suas coisas, tá? Se você quiser. Tá? Então, vai ter esse primeiro trabalho, eu coloquei, trabalho na própria colônia espiritual e fora dela, a comparação. Então, normalmente você vai começar a realizar mais perto, supervisão, e quando você tiver uma experiência maior, você vai poder fazer trabalhos fora dessa colônia, que são trabalhos às vezes mais arriscados e tal. Então, quando você tiver um equilíbrio maior, vai ser convidado a fazer outras coisas, tá? Então, coloquei aqui um trecho do livro Nosso Lar, quando André Luiz vai trabalhar pela primeira vez realmente, tá? Meu novo instrutor, após distribuir esclarecimento a granel, conduziu-me à vasta câmara anexa, em forma de grande enfermaria, notificando: vejamos algum dos infelizes semimortos. Narcisa, a servidora, nos acompanhava solícita. Abriu-se a porta e quase cambaleei ante a surpresa angustiosa. 32 homens de semblante patibular, que é um aspecto criminoso, permaneciam inestes em leitos muito baixos, evidenciando apenas leve movimentação de respiração. Estes sofredores padecem de um sono mais pesado que os outros dos nossos Tobias. Chamamos-lhes crentes negativos. Ao invés de aceitarem o Senhor, eram vassalos intransigentes do egoísmo. Ao invés de crer na vida, no movimento, no trabalho, admitiam somente o nada, a imobilidade e a vitória do crime. Converteram a experiência humana em constante preparação para o grande sono. E como não tinham quaisquer ideias do bem a serviço da coletividade, não há outro recurso senão dormirem longos anos em pesadelos sinistros. Não consegui externar o meu espanto, André Luiz fala, né? Muito cuidadoso, Tobias começou a aplicar passes de fortalecimento sobre meus olhos atônitos. Fim da operação, dos 2 primeiros, começaram a expelir, ambos a expelir aqui, negra substância pela boca, espécie de vômito escuro e viscoso, com terríveis emanações cadavéricas. São fluidos que pregam, explicou Tobias muito calmo. Narcisa fazia o possível prontamente a tarefa, mas grande número deles deixava escapar a mesma substância negra. Agarrei aos petrechos de higiene e lancei-me ao trabalho com ardor. O Senhor continuou por todo o dia, custando-me abençoado suor, e nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico que realizava a educação de si mesmo na enfermagem. Tá? Então, nessa ele pegar na vassoura pela primeira vez, assim, né, digamos, né? Então ele se propõe a trabalhar em qualquer trabalho que seja, e assim começa a recuperação dele no nosso lar, tá? Então, olha lá. Principal lição da palestra de hoje: nós sabemos qual será o momento exato do nosso desenvolvimento. Portanto, nós devemos estar sempre preparados para o trabalho que virá no mundo espiritual. Então, não sabe o que vai vir pela frente, quando que a gente vai desencarnar, como está escrito. Mental, espiritual, emocional,
né? Não dá para inventar nada. Então, se eu cair agora, desencarnar agora, eu vou onde eu já iria há 5 minutos. Por quê? Porque, né, eu sou o que eu sou a partir do que eu venho acumulando ao longo das minhas reencarnações. Então, para o espírita não dá para inventar nada, não dá para criar nada do nada, né? Você já é aquilo e você vai se ligar àquelas faladas aí no vídeo, tá? Você vai ser muito mais na região que você pertence do que uma outra região que não é o da faixa vibratória, tá? Então, aqui na última, recomendados, como eu um suicida, é um pouco, e eu leiam um mesmo a série André Luiz e leiam Memória de um Suicida, porque é um pouco mais pesado em quantidade no nosso lar o livro, tá? Que é André Luiz. Então, vão ler nos outros, e o nosso lar o filme também, que é interessante, que você partes aí, se despertou curiosidade, então ver todos estarem aqui, tá? Obrigado. Tá. Estão pedindo para perguntar se alguém ficou sem papel. Levanta sem a mensagenzinha. Você ficou? Mais algumas pessoas? Boa noite. Arthur, fala, obrigada pela palestra, agradeço. Fala o número de 1 a 79. 37. Mais um. 55. Obrigada. Bom, pessoal, lembrando que a água fluidificada está aqui, vamos vir por fileirinhas, tá? E quem for lá do fundo, mesma coisa, primeira fileira, segunda fileira, só para não ter confusão. Ainda mais agora nesse momento que a gente está meio estranho o contágio, vamos evitar qualquer tipo de aglomeração, tá bom? Eu queria avisar que se tudo der certo, na primeira semana de fevereiro nós voltamos às palestras nas quartas-feiras, tá? Se tudo der certo, o que eu quero dizer, se as coisas não piorarem, se primeira semana de fevereiro nós estaremos com as palestras de quarta-feira e provavelmente a gente vai retornar também aos domingos ao Evangelho, tá bom? A gente vai fazer a prece final agora e essa prece final, ela funciona como um passe coletivo. Os estão aí, então experimentem esse momento, se conectarem com o alto, com os seus mentores, a energia que está aqui para vocês muito antes de chegar. Então vamos acerenando nossos corações, agradecendo ao palestrante por suas palavras, agradecendo a espiritualidade superior pela oportunidade que nos dá de estar aqui, de nos reconectar, de aumentar a nossa fé, de aos poucos ir clareando a nossa mente, mostrando para nós o que precisa ser visto. Aproveita nesse momento para fazer as suas preces, pede ao Pai orientação, entrega a Ele nesse momento as tuas dores, as tuas dificuldades, as tuas questões, na certeza absoluta que nenhuma prece sincera, de coração, fica sem resposta do Pai. Então, Pai, nesse momento, colocamos nossa alma, nossa vida em Tuas mãos, sabendo que daqui fazemos o nosso melhor e confiamos aí em Ti, que o Senhor nos dará tudo o que for o melhor para o nosso crescimento, para a evolução, para a transformação. Pai, fortalece a minha fé nesse caminho,
que percorro nesta encarnação. Fortalece a minha confiança e a minha relação contigo. E nesse momento, com o coração em júbilo, saindo de nossas almas, vibrações de amor incondicional, a gente vai enviando essas vibrações para todas as pessoas que estão necessitadas em suas casas, nos hospitais, nas enfermarias, nos presídios, todos que de alguma forma se sentem neste momento desesperançados e com medo, que essa energia que vem direto de nós e passa pelo Pai, de cada um renascendo a esperança e o amor em cada ser deste planeta, e que possamos ir para os nossos lares e encontrá-los em paz e harmonia, e que essa paz e harmonia também habite no nosso ser e que a gente possa compartilhar ela com todos. Que assim seja, Pai, hoje e sempre.